A paz real e alça, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Uma nova passagem na Bíblia etíope revela algo perturbador sobre a ressurreição. Parte 3. E então a passagem diz algo que nenhum cânone ocidental jamais colocou na boca de Yahshua ressuscitado. Não recorra à violência em meu nome. Não recorram à violência em meu nome. Este é um homem que acaba de retornar da morte. Ele venceu a sepultura. Ele está diante de seus discípulos com toda a autoridade do poder divino. É a primeira instrução que ele dá, a primeira lei que ele estabelece é esta: façam o que fizerem, não usem a força em meu nome. Em um mundo onde as cruzadas, a Inquisição e séculos de guerras religiosas seriam eventualmente conduzidos explicitamente em nome de Yahshua, isso ressoa como uma explosão. Ele continua: o Espírito será o seu poder. O coração será o seu lugar de adoração. O amor será a sua única lei. E eis que ninguém comenta quando essas palavras surgem. Superficialmente, elas ecoam coisas familiares. O sermão da montanha, os ensinamentos que a maioria dos cristãos conhece. Mas o que o Machafakid está fazendo é radical, de uma forma que a leitura ocidental ignora completamente. Se o coração é o verdadeiro lugar de adoração, o que isso diz sobre as imponentes catedrais de pedra que estavam prestes a ser construídas em todo o mundo romano em seu nome? Lugares onde o acesso a Yahweh seria mediado por sacerdotes, por rituais, por homens em posições institucionais. Se o amor é a única lei, o que isso diz sobre as centenas de regras doutrinárias, as rígidas barreiras teológicas, as estruturas de poder hierárquicos que definiriam o cristianismo ocidental pelos próximos 2 milênios? Este não é um ensinamento que coexiste pacificamente com o poder religioso organizado. Este é um ensinamento que torna o poder religioso organizado desnecessário. E é precisamente por isso que o que vem a seguir é tão perturbador: a profecia contra a sua própria igreja. Esta é a parte da passagem que o clero etíope considerava mais perigoso. Não era a cosmologia, não era a metafísica espiritual, mas sim esta seção, porque aqui Yahshua não fala por parábolas, ele não usa metáfora, ele entrega uma profecia direta e explícita sobre a instituição que será construída em seu nome e o que ela fará com a sua mensagem.
Ele adverte a seus discípulos: o que eu lhes ensinei será alterado, não gradualmente, não por acaso, mas deliberadamente. Muitos virão alegando falar em seu nome, mas não tem nenhuma ligação genuína com ele. Suas palavras serão distorcidas, reinterpretadas, vendidas para proveito próprio. Nos anos e séculos vindouros, enormes estruturas de pedra e ouro serão erguidas, e essas estruturas serão apresentadas ao mundo como casas de oração, enquanto, na verdade, servirão aos interesses dos homens que as controlam. A transformação do coração humano, que é o objetivo principal, será substituída por performances, rituais e espetáculos concebidos para produzir obediência em vez de despertar. E aqui está a frase a qual os monges etíopes retornam repetidamente. Ele diz a seus discípulos: procurem-me em lugares tranquilos, em espaços simples e humildes, porque é lá que minha verdadeira mensagem permanecerá. Pense no que aconteceu em seguida. Poucos séculos após a ressurreição, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. O pregador itinerante da Galileia tornou-se a figura central do mais poderoso aparato institucional da história ocidental. Irmãos, precisamos entender que o Yahushua, após ser ressuscitado, ele deixou para os seus discípulos entregarem somente a verdade de tudo quanto ele falara, sobre tudo quanto ele dissera. Isto precisaria ser uma fidelidade até a morte. Mas nós vemos o sistema se levantando contrário à mensagem de Yahushua, tanto que foi institucionalizado a Igreja Romana, dizendo que seria uma religião e perseguindo os que tinham em seus corações guardado a verdade. Mas, por outro lado, a palavra diz que ninguém pode impedir o plano de Yahweh, o nosso Pai Eterno. Por isso nós vemos a verdade revelada sobre o que Yahushua falara aos seus discípulos após a ressurreição. E agora nós temos o dever, por amor
a verdade, fazer a vontade de Yahweh, o nosso Pai, para que todos venham saber que o Pai é a verdade, e aqueles que querem adorá-lo precisam adorar em espírito e em verdade, para que o seu nome seja glorificado, e também do seu Filho Yahushua, o nosso Salvador, que se entregou nas mãos dos homens por amor, para morrer no lugar da humanidade. Agora a palavra diz: todos aqueles que receber a Yahushua se tornam filhos da luz, filhos do Altíssimo, filhos de Yahweh, para permanecer na presença de Yahweh e ter a purificação dos seus pecados pelo sangue que foi derramado lá na cruz, para a nossa alegria. A hora é agora, o momento é chegado. Precisamos entender que a verdadeira mensagem vai estar no lugar de paz, de união, de amor, de misericórdia, de perdão, para a glória do nosso Pai Yahweh dos exércitos. A hora é agora. Estamos vendo aí igrejas e mais igrejas sendo abertas, mas por outro lado, a verdade nos diz que essa não era a vontade do Pai, nem de Yahushua, mas que o homem entendesse que a casa do Pai é o corpo daquele que tem o Pai e o seu Filho como o Salvador da sua alma. A hora é agora. O Evangelho, a palavra foi alterada para favorecer os homens, mas agora está sendo revelada para aqueles que são espirituais, porque o Espírito testifica com o espírito deles de que eles são filhos de Yahweh, filhos da paz,
filhos da alegria, filhos da luz. A hora é agora, o momento é chegado, como Yahshua disse. Os religiosos têm colocado sobre os ombros dos homens fardos pesados, e eles mesmos não carregam. Por isso que Yahshua disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da vontade do Criador para as vossas vidas? Mas por outro lado, nós temos a lei da semeadura, que vai dizer que tudo quanto o homem semear, isto ele vai colher. Então, que cuidemos da nossa vida, que cuidemos da semeadura que nós estamos fazendo, para depois não se queixar quando a fatura chegar para pagar. Agora o momento é chegado, irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, fortaleça o canal, compartilhe a mensagem de Yahshua, que é a verdade, é a palavra do Pai. Nos comentários faça seu pedido de oração. Lembrar que aquele que abençoa é abençoado, aquele que é por nós é abençoado, aquele que ajunta também é abençoado. Até o próximo vídeo. Esse conhecimento continua no próximo vídeo. Então, glória ao para sempre!